Um cavalo Mustang selvagem abordou uma mulher idosa em uma cadeira de rodas, e o que aconteceu depois surpreendeu a todos. Mas antes, se você ama animais e gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Agora vamos à nossa história. Margaret Peterson, uma mulher de 78 anos, vive uma vida silenciosa e solitária após um acidente de carro que a deixou paralisada da cintura para baixo. Ela mora em uma pequena casa nas planícies, onde seus dias se arrastam, marcados pela solidão, exceto pelas visitas semanais de sua neta Emma. A única conexão que ainda mantém com seu antigo eu, a amazona que costumava cavalgar com graça e liberdade, são os cavalos selvagens, os mustangs, que ela observa à distância. Mas tudo muda quando, em uma manhã calma, Margaret percebe um mustang solitário e selvagem, mais próximo do que nunca. Esse cavalo, com pelagem escura e olhos profundos, se aproxima de sua casa. Para a surpresa de Margaret, ele não foge como os outros cavalos. Ele se aproxima lentamente, quase como se reconhecesse algo nela. Margaret, surpreendida pela audácia do animal, sente algo despertar dentro de si. Ela estende a mão e, para sua surpresa, o cavalo a observa com uma curiosidade palpável. Ela decide chamá-lo de Sombra. À medida que Sombra se aproxima de Margaret todos os dias, ela começa a sentir uma conexão profunda e inexplicável com o Mustang. Ela, que nunca pensou que algo pudesse lhe devolver a sensação de liberdade, começa a alimentar o cavalo, oferecendo-lhe feno e água, e mesmo o acariciando, o que jamais imaginou ser possível. No entanto, essa conexão começa a atrair a atenção da cidade. O fazendeiro local, Tom, vê Sombra como uma ameaça para seus rebanhos e pressiona Margaret para que ela afaste o cavalo, alegando que ele causará danos. Mas Margaret está determinada a proteger Sombra, e a luta pela preservação dessa conexão única começa a intensificar-se. Com o passar do tempo, Margaret descobre que Sombra não é um cavalo qualquer. Ele carrega uma marca rara, um símbolo que remete a uma lenda antiga sobre uma manada de mustangs que foi caçada até a extinção. Esse mistério começa a atormentar Margaret, porque Sombra, o último sobrevivente dessa linhagem, apareceu em sua vida. O que ele quer dela? Enquanto isso, a pressão de Tom e de outros moradores aumenta. Margaret se vê diante de uma escolha impossível: proteger Sombra e arriscar perder sua casa e seu sossego, ou deixá-lo ir, perdendo a única conexão genuína que ela sentiu em anos. A tensão atinge o ponto máximo quando, durante uma tempestade, Tom decide capturar Sombra. Margaret, decidida a não perder a única coisa que lhe dá um motivo para viver, enfrenta a tempestade e, ao encontrar Sombra ferido, toma a decisão de cuidar dele a qualquer custo, mesmo que isso signifique desafiar toda a cidade. A história chega ao seu clímax quando Margaret, após salvar Sombra de uma tentativa de captura, faz uma promessa silenciosa ao cavalo. Ela o protegerá, independentemente das consequências. Na luta para salvar o Mustang, Margaret se transforma. Ela recupera a coragem que havia perdido, o espírito de luta que um dia possuía, e encontra uma nova razão para viver. Sombra não é apenas um cavalo, ele é uma segunda chance para ela. Juntos, eles enfrentam os desafios do mundo ao redor, e no final, Margaret percebe que a verdadeira liberdade não está apenas no cavalo selvagem, mas na força de sua própria determinação. Margaret Peterson, sentada em sua cadeira de rodas, sentia o peso dos anos e das limitações físicas que a paralisavam, mas também sentia o peso das memórias de uma vida que já não podia mais viver. Seu corpo, antes ágil e forte, agora não passava de uma sombra do que um dia foi. Após o acidente que a deixou paralisada, Margaret se afastou de tudo o que a fazia se sentir viva.
e nada parecia preencher o vazio deixado pela perda de sua liberdade. As manhãs eram as mais difíceis, quando ela observava as planícies ao longe, onde os mustangs selvagens costumavam correr livres sob o sol da manhã. Cada relincho distante a lembrava do que ela já não podia mais alcançar. A sensação de liberdade ao cavalgar pelas vastas terras. Seu único consolo era a visita semanal de Emma, sua neta, que trazia mantimentos e conversas para aliviar a solidão. Mas a verdade era que Margaret se sentia cada vez mais distante de tudo e todos. Os dias se arrastavam e a solidão parecia ser sua única companhia. Até que, naquela manhã de outono, algo mudou. Enquanto o vento fresco das planícies acariciava seu rosto, Margaret avistou uma figura solitária ao longe. Seus olhos, cansados e borrados pelas lágrimas não derramadas, se fixaram no cavalo que se aproximava. Um mustang selvagem, seu pelo, negro brilhando sob o sol suave da manhã, estava avançando em sua direção. Ao contrário de todos os outros cavalos que costumavam evitar a casa de Margaret, ele vinha diretamente em sua direção, com uma confiança estranha e imperturbável. O coração de Margaret deu um salto. Ela não podia acreditar no que estava vendo. A princípio, ela pensou que fosse uma ilusão, algo criado por sua mente solitária. Mas à medida que o Mustang se aproximava, ela percebeu que não estava enganada. O cavalo parou a poucos metros dela. Seus olhos escuros e profundos se encontraram com os dela, como se ele estivesse tentando entender algo em sua alma. Margaret sentiu seu coração bater mais rápido. O Mustang, que parecia tão distante e inatingível, agora estava ali, diante dela, de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Você está me vendo?" Ela sussurrou como se esperasse uma resposta. Seus olhos, agora um pouco embaçados pela emoção, nunca haviam visto um cavalo tão próximo, tão confiante. A princípio, ela hesitou sem saber o que fazer, mas algo dentro dela a impulsionou a estender a mão. Seus dedos trêmulos tocaram o ar, quase como um convite. O Mustang balançou suas orelhas e Margaret sentiu uma onda de emoção invadir seu peito. Ela sabia que aquele momento significava algo. Não sabia o que, mas sentia que algo dentro dela estava se reanimando, como se o próprio espírito do Mustang a estivesse tocando. Por um breve segundo, ela se esqueceu de sua dor, de sua perda, e sentiu a mesma liberdade que sentia quando estava montando um cavalo, antes do acidente. Mas, como sempre, a realidade veio à tona. Ela estava sozinha, em uma cadeira de rodas, e o Mustang estava livre, mas ainda assim ele não se afastava. Em vez disso, ele permanecia ali, observando-a com uma curiosidade silenciosa. À medida que o cavalo se afastava, Margaret sentiu uma sensação de perda, mas também de algo novo, algo que ela não conseguia identificar. Ele tinha vindo até ela, e isso significava que havia algo mais em jogo do que ela imaginava. Mas o que seria? O que o Mustang queria com ela? E o que isso significava para o resto de sua vida? Naquela noite, quando Emma chegou, Margaret mal conseguia conter sua emoção ao contar sobre o encontro. "Ele veio até mim, Emma, um Mustang, ele veio até mim", disse a voz trêmula. Emma, preocupada, olhou para sua avó com descrença. "Vovó, você deve ter imaginado isso. Cavalo selvagem não se aproxima de pessoas assim." Margaret sabia que Emma pensava que ela estava se confundindo, mas ela estava certa de que não era um sonho. O Mustang não foi uma alucinação, não era fruto de sua solidão. Era real. E algo mais estava acontecendo ali, algo que Margaret não conseguia explicar, mas que sentia profundamente. Ela sabia que havia algo mais entre ela e o Mustang, algo que estava começando a transformar sua realidade. No entanto, a vida
De Margaret não seria fácil. Quando o Mustang apareceu novamente, mais uma vez ela o viu se aproximando lentamente, sem medo. Desta vez, Margaret estava pronta. Ela estendeu a mão mais uma vez e o Mustang, quase como se soubesse o que ela queria, avançou até ela, parando bem perto. Margaret sentiu uma conexão como nunca antes. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que esse encontro significava algo que ela não poderia ignorar. O que ela não sabia era que, com cada visita de Sombra, as coisas estavam prestes a mudar de maneira irreversível. Margaret começaria a enfrentar desafios que jamais imaginaria, e o Mustang a conduziria para uma jornada que a faria redescobrir forças que ela havia perdido há muito tempo. Algo mais profundo estava em jogo, e Margaret estava prestes a ser puxada para um dilema que mudaria tudo. A presença de Sombra começou a se tornar uma rotina diária para Margaret. Cada manhã, ela o via se aproximando da borda de sua propriedade, seus cascos batendo suavemente no solo, como se ele estivesse seguindo uma trilha invisível até ela. Era uma conexão silenciosa, mas crescente. Margaret passou a falar com o cavalo, como se ele pudesse entender suas palavras. Ela não se importava se ele realmente compreendia. O que importava era que ele estava ali, dia após dia, e ela não estava mais sozinha. Porém, sua paz foi logo interrompida. Emma, sua neta, embora ainda se preocupasse com a segurança de Margaret, começou a questionar cada vez mais o comportamento da avó. Ela temia que o cavalo selvagem fosse um risco. Vovó, você não pode continuar com isso. Você está alimentando um animal selvagem e logo ele vai começar a depender de você. O que você vai fazer se alguém o vir aqui e tentar capturá-lo? Disse Emma, tentando esconder sua preocupação. Isso não é seguro. Eu sei que você sente uma conexão com ele, mas você precisa pensar nas consequências. Margaret, no entanto, sentia algo diferente. Ela via em Sombra uma força que ela mesma acreditava ter perdido. Ele não era apenas um cavalo selvagem, ele era uma extensão de sua própria liberdade, e ele a despertava para uma vida que ela pensava estar além de seu alcance. Ele não está me fazendo mal, Emma, não está me machucando. Ele só precisa de alguém, e eu também preciso dele. Mas não eram apenas as preocupações de Emma que Margaret precisava enfrentar. Tom, o fazendeiro local, logo se envolveu na situação. Ele havia visto o Mustang muitas vezes rondando a área e não demorou a perceber que o cavalo começava a se aproximar da propriedade de Margaret com mais frequência. Margaret, você não pode continuar alimentando esse cavalo. Ele vai acabar atraindo mais como ele e vai causar problemas. Você já percebeu que ele está se tornando dependente de você? Disse Tom, com um tom firme e preocupado. Tom sempre foi um homem pragmático e não tinha paciência para sentimentalismos. Cavalos selvagens não pertencem aqui. Se ele começar a se misturar com os outros, pode ser perigoso. E não quero ver você se envolvendo em um problema maior, como aconteceu com outros Mustangs que apareceram por aqui, continuou ele, mais insistentemente. Margaret sentiu o peso das palavras de Tom. Ele estava certo em muitos aspectos, mas o que ela não conseguia explicar era a sensação de necessidade que ela sentia em relação à Sombra. Ela sabia que o cavalo representava algo mais do que apenas um animal solitário. Ele era um espírito livre, assim como ela havia sido, e ambos estavam se conectando de uma forma que ela não sabia como explicar. Cada encontro com Sombra fazia Margaret se sentir mais viva. Ela o via não apenas como um animal, mas como uma alma companheira, alguém ou algo que, assim como ela, estava tentando encontrar um propósito em um mundo que parecia constantemente desafiar sua existência. Sombra passou a confiar nela
cada vez mais. Quando ela estendia a mão, ele a aceitava com uma suavidade surpreendente para um cavalo selvagem. Margaret começou a lhe oferecer pequenas guloseimas, e com o tempo ele deixou que ela o acariciasse, seu pelo macio escorrendo entre seus dedos. No entanto, as conversas com Emma e Tom começaram a deixar claro que Margaret não poderia continuar alimentando o cavalo sem enfrentar maiores repercussões. Ele vai acabar sendo capturado, dizia Emma. Eles vão vir atrás dele e você não vai poder fazer nada. Mas Margaret não estava disposta a desistir de Sombra. Ela sentia que, de algum modo, ele estava ali por uma razão. Ela acreditava que ele precisava dela tanto quanto ela precisava dele. A tensão aumentou na pequena cidade. Rumores começaram a se espalhar sobre o Mustang e sobre a forma como Margaret estava se envolvendo com ele. Enquanto alguns estavam fascinados com a história, outros viam isso como um problema iminente. A pressão aumentava e Margaret se via em uma encruzilhada. Ela sabia que, se não tomasse uma atitude, o cavalo acabaria sendo levado, ou pior, morto. Em uma tarde especialmente quente, Margaret sentou-se na varanda, observando o Mustang à distância. Ele estava ali, mais uma vez parado na borda de sua propriedade. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase humana, e Margaret sentiu um aperto no peito. Algo dentro dela dizia que este não seria apenas mais um encontro casual. Ela sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Eu não posso deixá-lo ir, ela sussurrou para si mesma, com a voz trêmula. Ela tinha que fazer algo, e não poderia mais esperar pela ajuda dos outros. Ele precisa de mim, e eu preciso dele. E não importa o que aconteça, eu não vou deixá-lo ser levado. E assim, enquanto o sol se punha sobre as planícies, Margaret fez uma promessa silenciosa à Sombra. Ela o protegeria, não importa o que acontecesse. Ela não sabia como, nem por quanto tempo poderia continuar escondendo o Mustang, mas sabia que pela primeira vez em muitos anos havia encontrado algo que a fazia sentir-se viva novamente. O cavalo e ela estavam unidos por um propósito que transcendia a razão, e Margaret estava disposta a lutar por isso. À medida que os dias passavam, a presença de Sombra tornou-se uma parte inegável da vida de Margaret. Cada manhã, o Mustang aparecia, caminhando em direção à sua casa, como se tivesse se tornado uma rotina. À medida que o cavalo se aproximava, Margaret sentia uma sensação estranha de reconexão com o mundo que ela tinha perdido. Ele não era apenas um animal selvagem. Era quase como se ele fosse uma manifestação de sua própria liberdade. Uma liberdade que ela não sentia há anos. Mas, com o tempo, o mistério de Sombra começou a crescer. Margaret notou algo peculiar em seu comportamento. O Mustang estava começando a se aproximar de outros cavalos selvagens, algo que nunca ocorrera antes. Por mais que esses cavalos fossem conhecidos por sua independência, Sombra parecia atraí-los, como se estivesse chamando outros a se aproximar. Ela não sabia se aquilo era bom ou ruim, mas sentia que algo maior estava acontecendo. E então, uma tarde, enquanto observava Sombra pastando nas planícies, Margaret viu algo que a fez congelar. Na parte inferior de sua perna dianteira havia uma marca, uma cicatriz profunda, que parecia ser mais do que um simples arranhão ou lesão de batalha. Quando o Mustang se aproximou de sua varanda, ela conseguiu ver com mais clareza. A cicatriz formava uma espécie de símbolo, algo que ela reconheceu de suas memórias de infância. Ela ouviu falar sobre uma lenda, uma história que falava sobre uma manada de Mustangs, uma linhagem rara que fora caçada até quase a extinção. Aquela marca era o mesmo símbolo da lenda. A revelação a deixou atordoada. Sombra não era apenas um cavalo solitário. Ele fazia parte de algo maior. Um Mustang da última linhagem, um sobrevivente de uma tragédia que quase apagou sua espécie.
Margaret sabia que havia algo profundamente simbólico naquele encontro. O cavalo não estava apenas buscando abrigo. Ele estava, de alguma forma, guiando-a para algo maior, algo que ela ainda não conseguia entender. Mas à medida que o mistério em torno de Sombra se aprofundava, as complicações também aumentavam. Os boatos na cidade começaram a crescer, e os rumores sobre o Mustang chegaram aos ouvidos de mais pessoas. Um grupo de caçadores de cavalos selvagens apareceu na cidade, atraídos pelas histórias de Sombra. Eles sabiam que ele era um dos últimos sobreviventes de uma manada rara e estavam dispostos a capturá-lo, independentemente do que fosse necessário. Margaret sentiu o peso da decisão se aproximando cada vez mais rápido. Ela sabia que não poderia permitir que Sombra fosse capturado. Não podia permitir que ele fosse levado para ser vendido ou, pior, morto. Mas ela também sabia que o Mustang não ficaria por ali para sempre. Ele não podia ser aprisionado, e Margaret não poderia, de forma alguma, permitir que ele fosse forçado a voltar para uma vida de cativeiro. Com isso em mente, Margaret tomou uma decisão radical. Ela começaria a se preparar para o pior cenário possível. Ela começou a reunir informações sobre a manada lendária a qual Sombra pertencera, pesquisando velhas lendas e histórias locais, tentando descobrir o que poderia acontecer se ele fosse capturado. Ela sabia que o destino de Sombra estava entrelaçado com o dela, de uma forma que ela não conseguia ainda explicar, mas isso a motivava a agir com mais urgência. Emma, preocupada com as notícias que começavam a se espalhar, continuava tentando convencer sua avó a desistir de Sombra. Vovó, você não entende, isso não é apenas sobre um cavalo. Eles vão vir atrás dele e vão achar que você está envolvida em algo ilegal. A cidade inteira vai virar contra você e você vai perder tudo. Mas Margaret, cada vez mais determinada, não estava disposta a desistir. Emma, eu não vou deixar isso acontecer. Eu sei que ele não é só um cavalo, ele me escolheu e eu vou protegê-lo. À medida que os dias passavam, a tensão em torno da cidade aumentava. A presença dos caçadores, agora mais evidente, fazia com que Margaret se sentisse cada vez mais vulnerável. Ela sentia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia exatamente o que. O Mustang, com sua marca misteriosa e sua ligação profunda com ela, parecia estar se tornando o centro de uma história que ela nunca imaginou ser capaz de viver. Uma noite, enquanto Margaret observava a Sombra nas planícies, ela percebeu algo que a fez estremecer. O cavalo olhava para ela com uma intensidade que nunca tinha mostrado antes. Ele estava ali, sozinho, mas parecia estar lhe transmitindo uma mensagem silenciosa, como se soubesse que ela havia entendido algo importante. Margaret sentiu que, naquele momento, o Mustang estava dizendo a ela para agir, que era hora de tomar uma decisão. E ela sabia o que deveria fazer. À medida que os dias se passavam, Margaret começou a sentir a pressão sobre seus ombros. O Mustang, que ela agora chamava de Sombra, com um carinho renovado, tornava-se não apenas uma presença em sua vida, mas uma espécie de catalisador para algo muito maior. O cavalo selvagem trouxe à tona a mulher que Margaret havia sido antes do acidente. A mulher corajosa e destemida, que sabia o que queria e não tinha medo de lutar por isso. O problema era que, por tanto tempo, ela se sentira impotente, sem rumo, e agora, com Sombra em sua vida, ela precisava decidir até onde estava disposta a ir para protegê-lo. Em suas noites solitárias, Margaret refletia sobre a vida que havia perdido. Ela se lembrava de quando cavalgava pelas planícies, o vento em seus cabelos, a sensação do cavalo sob ela como uma extensão de sua própria alma. Agora, tudo o que ela tinha eram as memórias e a cadeira de rodas que aprendia. Mas, com
A presença de Sombra, algo dentro dela se despertava, mas a transformação não era fácil. Cada passo para proteger o Mustang significava enfrentar seus próprios medos. O medo de falhar, de ser julgada, de perder a única conexão real que ela tinha com o mundo exterior. Ao mesmo tempo, havia algo inegável e forte dentro dela. O desejo de lutar por Sombra, de não deixá-lo ser capturado ou levado. Ela sabia que ele não era apenas um cavalo. Ele representava tudo o que ela sentia ter perdido: a liberdade, a coragem, a vontade de viver. E proteger essa liberdade, mesmo que fosse arriscar a sua própria segurança, estava se tornando sua missão. Margaret começou a agir com mais determinação. Ela se escondeu em seu jardim, afastada dos olhos curiosos da cidade, e começou a planejar o que faria caso os caçadores se aproximassem. Ela passou a deixar feno e água em um local estratégico, perto de um pequeno abrigo no campo, onde Sombra poderia se refugiar sem ser visto. Ela sabia que, se fosse necessário, teria de levá-lo para longe dali. Mas algo a fazia hesitar, como se ela soubesse que o cavalo precisaria de mais do que um simples refúgio. Ele precisaria de liberdade, e a liberdade não poderia ser restrita a uma cerca ou a um abrigo improvisado. Enquanto isso, a presença dos caçadores começava a se tornar cada vez mais óbvia. Margaret ouvia os rumores, os sussurros na cidade. Alguns falavam abertamente sobre a captura de Sombra. Outros preferiam falar com cautela. Uma tarde, enquanto ela estava em sua varanda, observando Sombra à distância, Margaret teve uma epifania. Ela não estava mais apenas cuidando de um cavalo selvagem. Ela estava cuidando de si mesma. O Mustang, com sua força e coragem, lhe havia mostrado o que ela realmente era capaz de fazer. Ele estava desafiando-a a sair de sua zona de conforto, a abandonar o medo, a recuperar a liberdade que ela havia perdido. E pela primeira vez em muitos anos, Margaret soube com certeza que não iria recuar. Decidida a não permitir que Sombra fosse capturado, Margaret começou a agir com mais audácia. Ela procurou um local secreto onde poderia esconder o Mustang caso os caçadores chegassem. Sabia que os riscos eram altos, mas algo dentro dela estava queimando com a urgência de proteger o cavalo, algo que ia além da razão. Ela já não estava mais apenas reagindo aos eventos. Ela estava tomando o controle de sua vida novamente. Essa transformação interna se refletiu em sua relação com Emma. Em uma tarde, quando a neta chegou para visitá-la, Margaret percebeu que as coisas haviam mudado entre elas. Emma, ainda, preocupada com os riscos que Margaret estava correndo, tentava mais uma vez convencê-la a desistir. Vovó, você está se arriscando demais. O que vai acontecer se alguém descobrir que você está cuidando do Mustang? Isso não vai terminar bem. Mas Margaret não hesitou. Ela olhou diretamente nos olhos de Emma, sentindo a força que começava a se acumular dentro de si. Eu sei do que você tem medo, Emma, mas por mais que eu tenha medo também, eu não vou desistir dele. Ele me escolheu, assim como eu o escolhi, e é a minha decisão, minha neta, a minha decisão de lutar por isso. Eu encontrei algo em mim que eu pensei que havia perdido. Emma ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras da avó. Não foi fácil para ela aceitar, mas a determinação de Margaret era inegável. Ela viu a mudança em sua avó, algo que não havia percebido até aquele momento. E embora ainda estivesse preocupada, ela sabia que não poderia impedir a decisão de Margaret. Eu só quero que você esteja segura, vovó. Mas se isso é o que você realmente quer, eu vou te apoiar. Com isso, Margaret sentiu um alívio. Ela sabia que agora, mais do que nunca, tinha a coragem necessária para fazer o que fosse preciso.
O medo e a dúvida haviam sido afastados. A mulher que um dia cavalgava pelas planícies estava de volta, pronta para enfrentar qualquer desafio em nome de Sombra, do cavalo e, finalmente, de sua própria liberdade. Caros ouvintes, esperamos que a história tenha tocado seus corações para mais histórias inspiradoras. Como esta, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Deixem nos comentários qual foi sua parte favorita e de qual cidade você está nos acompanhando. Nos vemos na próxima história.